Hoje nós vamos falar sobre o módulo de integração, capítulo 4 do PMBOK. Ele mostra para a gente exatamente como o próprio nome diz, integração, que é uma junção, uma reunião de todas as informações das outras áreas de conhecimento. Para que vocês possam fazer uma imagem, quando nós vemos um plano de projeto, muitas vezes nós vamos em algumas empresas e a gente pede para a pessoa, deixa eu ver um plano de projeto. E a pessoa traz para nós somente o cronograma do projeto. O cronograma isolado não é o plano do projeto, ele é uma parte do plano do projeto, é um dos itens, é um dos elementos. O orçamento é outro, o detalhamento do escopo é outro, a definição da equipe é outra. Então, quem é que junta isso? É exatamente o módulo de integração. Se vocês observarem aqui nesse slide, vocês vão ver que o capítulo 4 é formado por 6 processos. Então, é sempre bom, antes de nós começarmos a estudar em detalhe cada um dos processos, que a gente faça essa visão geral de todos os processos. Então, primeiro processo, desenvolver o termo de abertura. Qual que é a ideia deste processo? A ideia do processo do termo de abertura é nós fazermos uma avaliação sobre a necessidade que está sendo apresentada para ver se realmente vale a pena ou não fazer esse projeto. Ou seja, nós fazemos uma espécie de uma seleção. Muitas vezes a empresa tem várias necessidades ou várias oportunidades. Precisa fazer minimamente uma análise. Se vale a pena, se não vale a pena, qual que é o payback desse projeto, qual que é o retorno desse projeto. E uma vez que se chega à conclusão de que realmente se vale a pena, o projeto é então aprovado. O que formaliza a aprovação desse projeto? O termo de abertura, que é um documento que o PMI recomenda que ele seja assinado formalmente pelo sponsor. Aqui vocês podem ver um exemplo daquilo que poderia ser um termo de abertura do projeto. É uma folha simples, ou no máximo 2 páginas, eventualmente 3, mas que não passa muito disso. O que é descrito aqui fundamentalmente é a ideia do projeto, uma justificativa do projeto, uma descrição macro do projeto, as premissas, as restrições, o nome do gerente do projeto e a assinatura do patrocinador do projeto. O segundo processo do PMBOK, no capítulo 4, é o processo que se chama desenvolver o plano de gerenciamento do projeto. A ideia aqui é pegar a saída de todos os outros processos de planejamento, das outras áreas de conhecimento e juntar tudo num único documento. Eu costumo chamar esse grande documento carinhosamente de pasta chique ou pasta chiquetosa. Só para que a gente possa fazer uma imagem. Por quê? Normalmente, quando as pessoas fazem os documentos do plano de projeto separados, ou seja, o detalhamento do escopo, o cronograma, o orçamento detalhado, as pessoas normalmente colocam isso numa pasta eletrônica, que está correto, está perfeitamente correto, mas quando você quer mostrar isso numa reunião ou numa conversa para um executivo, mesmo que você recomende a ele, entre na intranet ou entre neste servidor, que você vai conseguir visualizar ali todos os documentos do plano do projeto. Certamente ele não vai entrar. Então, o que nós costumamos fazer? No dia a dia mesmo, nos projetos reais. Eu pego esse documento, nós pegamos esses documentos, imprimimos em papel, efetivamente, criamos uma pasta separado por abas, onde cada aba tem um tópico. Então, por exemplo, como vocês podem verificar aqui no slide, primeira aba, visão geral, vai ter o quê? O termo de abertura. A segunda aba, escopo, o que é que vai constar aqui?
a declaração de escopo e o WBS, que são saídas do processo do capítulo 5 do PMBOK, ou seja, saídas do processo 5.1, 5.2 e 5.3. A outra aba de prazo. O que vai conter aqui? O cronograma detalhado do projeto, exatamente saída resultante dos processos do capítulo 6, do 6.1 ao 6.5. Depois, na aba de custos, o que vai ter ali? O orçamento detalhado, resultante dos processos 7.1 e 7.2 do PMBOK. Depois, a aba de qualidade, vai constar ali o plano de qualidade, ou seja, os critérios de qualidade com os seus respectivos padrões, saída do processo 8.1. Depois, a aba de recursos humanos, vai constar ali matriz de responsabilidades e organograma do projeto, resultantes do processo 9.1. Depois, a aba de comunicação, resultante do capítulo 10, vai ter ali o plano de comunicação, que é a lista dos stakeholders, com qual informação deverá ser passada para cada stakeholder, resultante do processo 10.2. Depois vai ter a aba de aquisições. O que vai constar ali? Toda a especificação do algo que deverá ser comprado. Ou seja, que nós chamamos aqui de declaração do trabalho de contrato. O termo em inglês, Contract Statement of Work, resultante do processo 12.1 e 12.2. Depois tem a aba de riscos, que vai ter ali os riscos mapeados do projeto e todas as ações correspondentes para poder eliminar ou mitigar esses riscos, saídas do processos 11.2 ao 11.5. Muito bom. O final desta pasta, ou seja, a última aba, nós costumamos colocar ali os chamados planos auxiliares de gestão, ou também chamados planos auxiliares. O que vem a ser um plano auxiliar ou um plano subsidiário de gerenciamento de projetos? Por exemplo, plano de gerenciamento de escopo. São as diretrizes, orientações de como o gerente do projeto vai definir o escopo, como que ele vai gerenciar o escopo, como que ele vai gerenciar as mudanças de escopo. Outro plano subsidiário, plano de gerenciamento de prazo, como que o gerente do projeto vai gerenciar as mudanças do cronograma, como que ele vai definir o cronograma, como que ele vai gerenciar o cronograma e assim por diante. Quer dizer, nós podemos ter um plano auxiliar de gestão para escopo, para prazo, para custos, para riscos, para pessoas, ou seja, para todas as áreas de conhecimento do PMBOK. E assim nós formamos, então, o plano de gerenciamento do projeto. Então, o plano de gerenciamento do projeto ele é formado, portanto, pela saída de todos os outros processos de planejamento, ou seja, ele faz a junção de tudo. Depois vem o processo chamado orientar e gerenciar a execução do projeto. Esse é um processo de natureza de execução. O que o PMI sugere nesse processo? Segue o plano, segue o que está planejado. Nós, muitas vezes, fazemos um plano e depois, na hora de executar efetivamente, muitas vezes deixamos de lado. Não é isso que o PMI recomenda. Segue o que está no plano. E qualquer coisa que sair fora do planejado, ou nós vamos ter que fazer ações corretivas, ou ações preventivas, ou mesmo uma mudança de escopo, ou mudança de qualquer outra coisa, que nós chamamos de solicitação de mudança. O quarto processo do grupo de integração, do capítulo 4 do PMBOK, é o processo chamado monitorar e controlar o trabalho do projeto. Aqui, de novo, como nós estamos falando de integração, é ver o status, de modo geral, do projeto, quanto a prazo, escopo, custo, qualidade. E, de novo, se alguma coisa não estiver de acordo com aquilo que foi planejado, se estiver atrasado, se estiver gastando mais do que deveria,
Se a qualidade não estiver saindo conforme o planejado, se a evolução das entregas do escopo não estiver de acordo, o gerente do projeto vai ter que emitir ações corretivas, ações preventivas ou mesmo mudanças de prazo, mudanças de escopo, enfim, solicitações de mudanças. O quinto processo se chama executar o controle integrado de mudanças. Isso nós temos que colocar bastante atenção. Mudança em projeto é algo completamente natural e vocês vão ver no decorrer de todos os outros módulos que poderá ter como resultante, um dos resultados, um dos outputs, ser pedido de mudança em prazo, em escopo, em custo, em qualidade, em riscos, enfim, quase que todas as áreas de conhecimento. Muito bom. Quando existe um pedido de mudança, isso nós temos que ter muito claro. Isso tem que ser um processo formal, não pode ser apenas verbal. Deve haver um documento chamado pedido de mudança. Uma vez que esse documento é preenchido ou pelo gerente do projeto ou pelo solicitante, o gerente do projeto ele deverá avaliar os impactos que essa mudança vai trazer para o projeto. Quanto a prazo, escopo, custo, pessoal, não importa. Todos os aspectos. E deverá também descrever nesse documento e assinar. Esse documento deverá ser enviado para um comitê que pode aprovar ou não esse pedido de mudança. Esse comitê nós chamamos de Comitê de Controle de Mudanças, ou em inglês, CCB, Change Control Board. Este processo 4.5 é exatamente o processo de receber o pedido de mudança e ter a avaliação deste comitê. Essa mudança, ela sai como pedido de mudança aprovada ou pedido de mudança rejeitado. Uma vez que for aprovado esse pedido de mudança, ele vai ser entrada do processo orientar e gerenciar a execução do projeto para que possa, então, ser implementada a mudança de fato. E o último processo desse capítulo 4, é encerrar o projeto ou a fase. O primeiro processo dessa área que eu falei para vocês, que se chama desenvolver o termo de abertura, temos que ter em mente que pode ser abertura de um projeto ou abertura de uma fase. Assim como este último agora, é encerrar o projeto ou encerrar uma fase. O que o gerente do projeto vai ter que fazer aqui? Pegar o ok do cliente, de que está tudo em ordem, e fazer a chamada passagem de bastão. Ou seja, passar o produto que está sendo implantado, por exemplo, um sistema de informática, para quem vai cuidar. Ou, se for uma obra civil, terminada a obra, fazer entrega dessa obra para que a pessoa, usuária desse sistema ou dessa obra, saiba então como operar e como bem utilizar. Então essa foi uma visão geral dos 6 processos que compõem o capítulo 4 do PMBOK, chamado área de integração.